Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Queridos e queridas, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Uma Palavra de Fé e Esperança. E é muita alegria para nós podermos compartilhar notícias, mensagens, através de músicas, através da meditação da Palavra de Deus com você, para a edificação da sua vida, para o fortalecimento da sua vida, da sua família. E hoje nós estamos aqui com a presença do reverendo José Maurício. Reverendo José Maurício é pastor da Igreja Presbiteriana de Mantiqueira, ali em Xerém. E quando falamos em Xerém, especialmente neste mês de janeiro em diante, nós nos lembramos de uma tragédia muito difícil, muito dolorosa que aconteceu ali, onde muitas famílias foram afetadas, foram vitimadas, pessoas que perderam tudo até mesmo. E nós então vamos ouvir do reverendo José Maurício um pouco acerca do que aconteceu ali. Reverendo José Maurício, nossas boas-vindas ao irmão. E nós gostaríamos que o irmão tivesse aí a oportunidade de nos falar sobre essas coisas que aconteceram ali em Xerém, especialmente no mês de janeiro agora. Então, o que o irmão pode nos dizer, nos relatar acerca daqueles acontecimentos ali? Reverendo Zé, eu quero agradecer também a todos os nossos espectadores desse programa. Realmente foi uma situação muito difícil, foi algo assim muito impactante. Aconteceu algo que ninguém esperava. O relato que eu tive, para o irmão ter uma ideia, foi que aconteceu algo muito próximo a 51 anos atrás. Sim. E o que aconteceu foi o que chamam de cabeça d'água. Por volta de 2h15 da manhã, relatando mais especificamente o que aconteceu comigo, eu ouvi gritos ao redor de onde eu morava. Nisso, quando eu me levantei para ver o que era, tinha algumas pessoas gritando, eu fui observar meu carro. Falei, deixa eu dar uma olhada no meu carro ali, eu acho que vou botar ele na garagem. E quando eu olho para o local do carro, ele não estava. Falei, deixa eu olhar na garagem. Também fui ver o carro, também não se encontrava no local. Quando eu olho, ele tinha virado que 180 graus e estacionado, entre aspas, em um local onde não poderia se imaginar que o carro ficaria ali. Então foi algo impactante. A partir dali eu chamei a minha esposa, acordei e desci. Quando eu desci, vi a água aproximadamente a uns 5 centímetros abaixo da janela. E ali eu fui direto para a janela do quarto do meu filho. Por uns 20 segundos eu fiquei batendo para acordá-lo. E pelo reflexo observei que ele estava dormindo na cama e a cama boiando na água. Aí ele acordou, nisso eu alertei, filho, olha, a casa está cheia d'água. Por favor, sobe, caminha por aqui. Puxei ele, a cama veio junto, pois não. Deixa só esclarecer aqui uma coisa. O irmão disse que desceu, agora disse que subiu. Sim. Isso dentro da casa, porque é uma casa duplex. Ok. E foi graças a Deus nós temos essa casa duplex que eu pude socorrer a família toda nessa segunda parte. Okay. Na parte de cima fica eu, a minha esposa e o caçulinha. Na parte de baixo ficava a minha mãe, a minha outra filha e o meu filho caçula, meu filho mais velho. Então o que aconteceu? Nisso eu retirei o meu filho. Ao retirar o meu filho, ele andou, eu entrei, minha filha estava no quarto dela, a cama também boiando e ela em pé. E eu receoso olhar para o lado onde estava a cama da minha mãe, que minha mãe sofria de câncer, já estava com um estado avançado, os músculos já um tanto quanto atrofiados. Minha filha desceu e quando eu observei, minha mãe estava somente ela e o colchão boiando em cima daquela água escura. 15 minutos depois, logo assim, apareceu mais 2 pessoas que ajudaram a socorrer a minha mãe. Nisso, quando eu passo, observei a sala e as únicas coisas que restavam de vida ali era um cachorro bacê que eu tenho e o meu aquário. E quando eu olho, está o meu cachorrinho bacê também ali em cima de um sofá dentro da sala,
E conseguimos resgatar todos para a parte de cima. E depois fomos observar o que aconteceu especificamente na casa. Arrancou-se uma porta inteira, com a força da água, com caixonete e tudo. Arrebentou-se uma lateral do muro, porque eu não sabia que a 40 metros atrás ele passava um rio, morando 3 meses no local. Sim. E um portão de ferro muito forte, ele fez isso aqui. E passou a água por baixo, foi onde escoou. E foi uma coisa assim, ali naquela região muito forte. Algo semelhante aconteceu com outras famílias também, né? Sim, sim. Muitas outras famílias tiveram suas casas invadidas e... Olha, a quantidade de famílias com casas invadidas não dá nem para mensurar, porque foi toda uma faixa de um rio, não é? Onde a gente pôde ver devastação, andando lá com alguns amigos. Eu andava assim acima de postes, de tal volume de areia que desceu da serra, não é? Carros aterrados, tinha um local lá que tinha uma van dentro de um leito do rio. Aquele leito não existia, o rio enlargueceu muito, então muitas e muitas famílias, né, sofreram ali. Mas a gente louva ao Senhor nisso, né, que para esse dia, apenas por causa desta catástrofe, nós tivemos apenas 3 óbitos. Sim. Quer dizer, totalmente diferente com aquilo que aconteceu na Serra de Nova Friburgo, onde foram milhares de pessoas. Que inclusive o irmão, na época de Nova Friburgo, foi quando mesmo lá? O irmão morava lá, trabalhava lá. Eu trabalhava como pastor na jurisdição das igrejas ali, mas morava em uma cidade chamada Carmo. Eu lembro até que quando eu fui entrar em contato com o pastor, que era o presidente do presbitério na nossa época, eu conversando com ele, eu falei, pastor, eu estou indo para ele. Ele falou, você tem alguma coisa para fazer aqui? Se você tem, não venha. Não vale a pena, porque será realmente impactante. Não é? Mas foi muito parecido, não é o que aconteceu, foram cabeças d'água, né, que aconteceu tanto em um quanto em outro, né? Um outro pastor amigo, Gilmar, ele já lá de uma cidade chamada Bom Jardim, teve a casa invadida, a igreja lá, a água foi em torno de 4 a 6 metros de altura, para entender essa realidade, né? Mas ali em Xerém, realmente foi uma coisa assim que ninguém esperava, pela topografia, pelo tamanho do rio, então foi algo assim muito impactante. Ok. Reverendo, na época lá de Friburgo, sim, nós tomamos conhecimento, temos pessoas aqui da nossa igreja que têm parentes lá, sim, que vão frequentemente, então nós nos envolvemos também no apoio, na campanha de oração, né, de ajuda, né, financeira, doações, e agora também não poderia ser diferente, né? Desde esse dia, né, a igreja tomou conhecimento e nós temos orado, né? Foi até, por sinal, no dia que o reverendo Luiz Carlos viajou, né? E ele até viajou sem notícias, porque vocês estavam lá incomunicáveis. Mas logo em seguida a gente conseguiu notícias, a gente passou para ele as informações e a gente tem orado por vocês e a gente já tem visto Deus abençoando. Isso. Né? Deus abençoando através das campanhas, inclusive também. Daqui a pouco a gente vai ouvir um pouco mais do reverendo José Maurício acerca do que está acontecendo agora, né, dos cuidados e das expectativas daquela população que sofreu essa catástrofe. Fique agora com os nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Peixaria do Povo, o lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia, peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento é aqui, na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. MTC Distribuidora de Doces, Adams, Lacta,
Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Disque Paz. Ligue 2647-2035. Conheça a Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Faça-nos uma visita. Entre para esta família. Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Queridos e queridas, estamos de volta com o programa Uma Palavra de Fé e Esperança. E nós, no primeiro bloco deste programa, entrevistamos aqui o reverendo José Maurício, que nos falou sobre a catástrofe que aconteceu no mês de janeiro ali em Xerém. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Mantiqueira, ali naquela localidade, e agora ele vai nos falar um pouco sobre as ações que estão acontecendo ali e até mesmo de pessoas de fora, de instituições de fora, em favor daquelas vítimas, né? Inclusive ele mesmo, que foi também tremendamente afetado, né? Perdendo praticamente toda a sua mobília, todos os seus bens, né? Até o seu veículo, e nós então vamos ouvi-lo falar um pouco agora do que Deus tem feito para aliviar um pouco a dor de vocês ali. Inicialmente nós tivemos um socorro muito interessante, tanto das instituições governamentais e as não governamentais, onde teve aquela mobilização de socorro, de ajuda, de alimento, de salvaguarda, de apoio psicológico, de apoio social. Foi uma mobilização fantástica, como eu não vi em Friburgo, inclusive, não é? Vale a pena a gente ressaltar isso, né? Houve assim um levantamento de pessoas, as igrejas entraram com apoio de uma forma muito própria, muito precisa, né? Com alimentos, com roupas, com agasalhos, com móveis, não é? Enfim, com tudo que é necessário para esse primeiro socorro. Mas como você falou, existe uma necessidade de continuar esta ação. E nós nos preocupamos com isso. Todas as, vamos dizer assim, as frentes não governamentais tomaram uma postura. E a gente não está agindo diferente. A Igreja Presbiteriana, a nacional, juntamente com o Sino do Rio de Janeiro, com os presbitérios, resolveram enviar o socorro, inicialmente para as famílias de uma forma geral, e agora para esse segundo estágio, onde a imprensa some, onde os socorros imediatos se esvaem, que acabam, né? Comida, água, material de limpeza. Nós estamos fazendo um levantamento de famílias, na verdade esse levantamento já está feito, né? E estamos prestando socorro, e o nosso socorro, nós vamos estar ajudando essas famílias por 6 meses, um total de 14 famílias, não é? Para que elas possam, nesse período, pelo menos 6 meses, restabelecerem suas vidas, não é? Quero até frisar claramente que nós estamos dando liberdade para essas famílias, ao receberem recursos, comprar aquilo que elas acham interessante. Então, reverendo, essa foi uma ação muito prática que nós tomamos ali, um socorro muito próprio. Eu me lembro que hoje, uma segunda-feira, nós tivemos um culto lá na igreja, reunimos as famílias, fizemos esse cadastro e já chegou o recurso e enviamos para essas famílias. Sim, não é? Então, nós tivemos todo esse cuidado, né, de dar esse socorro, esse apoio, ter uma palavra. E também, como eu sou vítima, eu estou agindo em prol dessas famílias, mas tem muitas igrejas também que têm prestado um socorro, como a Igreja Nacional, como os sínodos do Rio de Janeiro, as próprias igrejas locais, né, têm prestado um apoio muito enfático, muito vivo para a vida da minha família também, né? Quer dizer, eu tenho colocado o seguinte, que espiritualmente o Senhor nos sustentou,
Materialmente está sendo restaurado, né? Socialmente nós temos tido oportunidades ímpares, né? Então, é mais a questão agora do tempo para tratar a questão do emocional, né? Contando, vale a pena ressaltar que, já até falando no coração das pessoas que às vezes estão passando por essa dificuldade, nada acontece sem a permissão do Senhor, Sim, né? É verdade. O Senhor, Ele é soberano em todas as ações. É verdade. Reverendo, hoje, depois de esse programa vai ao ar exatamente um mês depois, né, dessa tragédia, já não é tão difícil falar sobre o assunto, né? Mas para as pessoas que não sabem, no caso, o irmão, depois, né, de alguns dias dessa catástrofe, veio a perder a própria mãe, né? Ela veio a falecer, também em função do sofrimento que aconteceu ali naquele período, além da enfermidade que ela já tratava. Em parte, na verdade, ela só teve, ela ficou afetada emocionalmente, por isso eu quis falar a respeito disso, né? Que o cuidado de Deus foi tão grande que o tipo de enfermidade, o tipo de câncer que ela tinha estava gerando uma lesão externa. Sim. E se entrasse em qualquer contato com aquela água, com certeza, né, seria um passo para uma infecção generalizada. Mas o Senhor disso tudo a poupou, não é? Então, na verdade, reverendo, o que nós vemos é que o Senhor já tinha determinado até a data de ida dela e falou, não vai ser por esse motivo, não é? Então foi por essa catástrofe, né? Ela não tinha forças para caminhar se ela submerge naquela água. Pelo tempo que eu levei até chegar ao quarto dela, já teria ido a óbito por afogamento. Então, a perda da minha mãe também foi uma coisa assim, vamos colocar assim, olhando pela ótica de Deus, nós vimos o cuidado dele, não é? Inclusive eu pude, né, fazer ainda como filho, mas também como pastor dela, fazer o ofício fúnebre, todo um processo assim que meio que doloroso, né? Mas que o Senhor em tudo nos sustentou. Então há esperança. Há esperança, inclusive. Há esperança, porque há pessoas que hoje mesmo podem estar passando por catástrofes, não exatamente iguais, né? Enchentes, catástrofes naturais, mas talvez outras catástrofes, né? Espirituais, emocionais, de relacionamento, até financeiras também. Isso. Então há esperança no Senhor? Com certeza. Inclusive, eu queria deixar uma porção da palavra de Deus para você que nos assiste, que está no Salmo 124, que diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas aqui, a água aqui representa uma catástrofe, uma calamidade, uma dificuldade. Vencer a água não é fácil, meu querido. Vencer essas dificuldades que ocorrem no nosso dia a dia, sozinho nós não temos força. Mas eu quero te dizer uma coisa, você que está nos assistindo agora, que no Senhor nós temos força. No Senhor nós temos a vitória certa. É neste momento da nossa fraqueza é que nós nos tornamos fortes, não por mérito próprio, mas pela ação do Senhor em nossa vida. Então você que está sem esperança em alguma área da sua vida, pode confiar no Senhor. Essa seria uma palavra de consolo, de conforto para o teu coração que nos assiste. Amém. Nós agradecemos muito, reverendo José Maurício, e leve um grande abraço, um forte abraço a todos os irmãos ali da Igreja Presbiteriana de Mantiqueira, todos os irmãos de Xerém, né, que nós amávamos já conhecíamos algumas pessoas ali, agora amamos mais ainda por essa proximidade, né, por esse vínculo, e que Deus realmente restaure ali a sorte de cada um de vocês. Muito obrigado pela sua presença, que Deus o abençoe muito no seu ministério, na sua família, na missão que Deus te deu. Amém. Obrigado. Amém. Prestigie agora os nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Peixaria do Povo. O lugar certo para você encontrar peixes frescos todo dia. Peixes nobres, frutos do mar e o melhor atendimento
é aqui na Peixaria do Povo. Qualidade, variedade e a certeza de estar oferecendo sempre o melhor. Peixaria do Povo, Avenida 25 de Dezembro, 232, em São Cristóvão. Telefone 2647-1649. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. Aqui você encontra educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Nossa escola é conveniada ao Sistema Positivo de Ensino e, através dele, os alunos potencializam seus conhecimentos com o que há de melhor em material didático e professores qualificados. Além disso, oferecemos uma ampla grade de atividades extra-classe. Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, uma escola baseada em princípios cristãos. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Disque Paz. Ligue 2647-2035. Conheça a Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Faça-nos uma visita. Entre para esta família. Igreja Presbiteriana de Cabo Frio. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Queridos e queridas, nós estamos de volta agora com o programa Uma Palavra de Fé e Esperança e queremos compartilhar com você um texto da Palavra de Deus e meditar um pouco para o nosso fortalecimento, né? O seu fortalecimento também. O Salmo 67, ele nos diz no seu primeiro e no seu último versículo o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, e abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nesse salmo nós vemos o salmista reconhecendo a grandeza e a graciosidade de Deus, a bondade de Deus em suprir as suas necessidades. Ele já inicia o texto ressaltando isso. Ele diz, seja Deus gracioso para conosco. E de fato Deus tem sido gracioso. Mas o que significa isso? Nós queremos destacar aqui um dos significados desta expressão, seja Deus gracioso. Isso quer dizer que Ele não nos cobra por aquilo que Ele faz, mas Ele nos faz grandes e muitas coisas positivas, favoráveis, abençoadoras, de que nós de fato necessitamos gratuitamente, tão somente por sua graça. E graça, bem sabemos, significa um favor imerecido. Nós não só não temos como pagar, mas nós também não merecemos esses benefícios que Deus nos dá. No entanto, Ele nos dá, porque Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós como seus filhos. E Ele então mostra lá no final deste salmo que Deus tem um propósito com isso. É que os confins da terra, até mesmo, toda a terra, há de temer ao Senhor a partir das bênçãos, da graça que Ele derrama sobre os seus filhos. E há algumas outras coisas muito importantes neste salmo. Quem nos dera poder tratar todas elas aqui, mas queremos ressaltar ainda algumas, como por exemplo podemos ver aqui no versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E nós ficamos a perguntar, quantas pessoas na terra conhecem o caminho de Deus? Quantas pessoas na terra conhecem a salvação que há em Jesus Cristo?
E você que nos acompanha hoje neste programa, você conhece o caminho de Deus? Você anda nesse caminho? Você conhece a salvação que há em Jesus Cristo e já experimentou essa salvação? Ele continua dizendo: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. É interessante que quando nós pregamos a palavra, nós temos sempre esse mesmo desejo do salmista, de que todas as pessoas possam louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor é mencionar, é exaltar as grandes coisas que Deus faz por nós, e as pequenas também. Enfim, todas aquelas coisas que nós não somos mesmo capazes de fazer, e Deus, por sua graça e misericórdia, nos concede estas bênçãos. E nós queremos que todos possam louvar a Deus por isso. Não queremos simplesmente que todas as pessoas sejam membros de nossa igreja, mas queremos que louvem ao Senhor. E nós queremos que você também possa entender isso, possa ver isso e possa ter o louvor a Deus como uma prática constante na sua vida. Ele continua ainda dizendo: alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. É assim que Deus trata todas as suas criaturas e todos os seus filhos. Ele julga com equidade. Ele é de fato, como podemos dizer, comumente, ele é justo. Ele não tende para a direita nem para a esquerda. Ele não vai além da lei e não fica aquém dela. Ele cumpre aquilo que é justo. Ele aplica também com igualdade, porque nele não há diferença, não há distinção, não há discriminação, não há um mero preconceito. Continua o salmista dizendo: a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Ele também usa a própria terra. E até quero fazer aqui uma reflexão, uma pergunta. Como nós, como criaturas de Deus, tratamos a nossa terra, o nosso meio ambiente? Porque Deus o usa para nos abençoar também. E o nosso desejo, querido, é que Deus abençoe muito a sua vida. E que isso não fique só para você, como um acúmulo de bênçãos, mas você possa partilhar e compartilhar isso com aquelas pessoas que te rodeiam e quem sabe até mesmo com pessoas que estão tão distantes, conforme pudemos ouvir há pouco acerca de vítimas de catástrofes naturais ali na localidade de Xerém e em outras localidades também do nosso país e do nosso mundo. Que Deus o abençoe e que você possa de fato louvá-lo por isso e confiar nele. É Ele que cuida da sua vida, da sua família. Tenha essa confiança. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a bênção de meditarmos na Tua Palavra e de sermos fortalecidos por ela. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a bênção de sermos também obedientes à Tua Palavra. Rogamos-te, Pai, que este que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha, possa receber do Senhor toda a provisão, todo o suprimento de que necessita, de que precisa no seu viver diário, seja na área material, seja na área espiritual também. E que o Senhor assim nos dê a graça de conhecermos a cada dia mais a Tua bondade e mesmo a Tua justiça sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por tudo isso e oramos intercedendo em favor, especialmente daqueles que têm passado por catástrofes nas suas vidas. Que o Senhor os conforte e os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado por nos acompanhar em mais este programa, Uma Palavra de Fé e Esperança, e nós queremos estender a você um convite muito especial. Na nossa igreja, na sede da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, a Rua Estocolmo 6, Jardim Olinda, nos reunimos aos domingos, especialmente às 9 da manhã e às 7 da noite. E você é nosso convidado para participar de uma dessas celebrações. Também ali no Peró, a Igreja Presbiteriana do Peró, na Rua Rio de Janeiro, aos domingos às 9h30 da manhã e às 7h30 da noite. Participando de uma dessas celebrações, certamente a sua vida será ainda mais abençoada. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe abundantemente.
Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.